Rendemos graças a Deus pela oportunidade e o privilégio de estarmos juntos para adorá-lo. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Os que encontraram, digam amém. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras, ou as minhas palavras, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é pura, a Tua palavra é eficaz, e a Tua palavra não volta vazia. Fala conosco nessa noite conforme Tu queres, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de frisar está falando a respeito de uma das passagens bíblicas que dá continuidade através de Jesus, quando ele fala o sermão da montanha. E nós compreendemos que Jesus, que foi o maior e é o maior exemplo de humildade, de simplicidade e de fidelidade, todas as vezes que o Senhor fala com o homem, seja através de parábolas, através de sermões, o Senhor sempre quer testificar ao homem que o homem deve seguir conforme a vontade e a direção de Deus. Aqui o Senhor está falando a respeito dos dois alicerces. Jesus está citando alguns aspectos que nós precisamos destacar nesta noite, para que nós podemos entender a aplicação do texto. E nós compreendemos aqui que já de início, o Senhor está falando a respeito de dois homens, o Senhor está falando a respeito de duas casas, ou dois alicerces, o Senhor está falando a respeito de construir, ou de construção, o Senhor está falando a respeito de solo, terreno, e o Senhor está falando a respeito das chuvas, dos ventos, podemos até resumir como tempestades que surgem
sobre as nossas vidas. Mas é importante a gente destacar que o Senhor está mostrando, embora a respeito de 2 homens, de 2 casas, a respeito de solo, de construção, de chuvas, de ventos, o Senhor está também deixando notório um contraste, um diferencial, a diferença de um para o outro, a diferença de um homem que construiu o alicerce, uma casa, o contraste de outro homem que também fez a mesma construção, mas o Senhor mostra o seu diferencial. É claro que o que Jesus estava querendo dizer aqui não era aplicado na vida material, nem terrena, nem voltada a casas materiais, mas a aplicação de Jesus é falar a respeito da vida espiritual do homem, mostrando ao homem que existe 2 sentidos da vida: servir a Deus ou servir ao mundo. O texto inicia dizendo que todo aquele que escuta, ouve as minhas palavras e as pratica, ele está semelhando este homem como um homem que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é esta rocha? Esta rocha é Jesus. Ao a rocha tipificar Jesus, o texto também é bem claro em frisar que a rocha é a palavra de Deus. O próprio Jesus disse certa feita de que se nós estivermos nele e ele em nós, a palavra dele tem que estar em nós. E se a palavra dele está em nós, nós as praticamos. Em primeiro lugar, baseado no texto que nós acabamos de frisar, as evidências ou a evidência de uma casa edificada sobre a rocha. Jesus está aplicando primeiro a falar a respeito do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quais são as evidências, ou que pode evidenciar a um homem que construiu ou que edificou a sua casa sobre a rocha? Primeira evidência: escuta a palavra e as pratica. É um homem que ouve, que escuta, que tem as orientações de Deus através da palavra, e uma vez ouvindo a palavra, ele coloca em prática na sua vida. Já viu que a igreja é composta de todas as qualificações de pessoas, e existem essas 2 classes em todo o globo terrestre, falando a respeito das pessoas que servem ou que dizem servir a Deus. Existe um grupo que ouve as palavras e as pratica, e existe um grupo de pessoas que as ouvem, mas não pratica. Então, as evidências de uma casa que foi edificada sobre a rocha é de notório a respeito de alguém que ouve a palavra e que pratica a palavra. A segunda evidência de uma casa edificada sobre a rocha é a obediência. Um homem, uma família, um povo que edificou a sua casa sobre a rocha é alguém que vive continuamente uma vida de obediência a Deus. Eu lhe convido a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22.
1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Pode ler, missionária Rosinha. Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o que obedece é melhor do que o que sacrifica, e atender melhor do que a gordura de carneiros. Ok. Então, o que é que o texto está frisando? Melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor não está desfazendo do sacrifício. Sacrificar é bom, se empenhar é bom, dedicar-se a Cristo é bom, cultuar é bom, congregar é bom, contribuir é bom, trabalhar na obra do Senhor é bom, mas melhor do que tudo isso é obedecer a Deus e a sua palavra. Por que é que muitas pessoas não conseguem obedecer? Porque, irmãos, se nós, como servos de Deus, não conseguimos obedecer às autoridades, às lideranças, os nossos líderes, os nossos pastores, que nós vemos, como é que nós vamos conseguir obedecer a Deus que não vemos? Então, as evidências de uma casa edificada sobre a rocha é escutar a palavra e praticar, e obediência. Terceiro, as evidências de uma casa edificada sobre a rocha é viver em submissão. Lembra da oração do Pai Nosso, quando diz: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando o texto diz venha a nós o teu reino, está nos frisando que nós temos que se submeter ao reino de Deus. Reino é para reinar, reino é para governar. A nossa vida tem que ser governada, tem que ser dirigida, tem que ser conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Submissão. Obediência anda acoplado de mãos dadas com a submissão. Quarto, as evidências de uma casa edificada sobre a rocha é voltada-se à fidelidade. Fidelidade com Deus, fidelidade conjugal, fidelidade ministerial, fidelidade profissional, fidelidade espiritual. Nós temos que entender que nós estamos nesta terra de passagem. E a Bíblia fala que carne milita carne, espírito milita espírito. Para que nós tenhamos uma vida edificada sobre a rocha, é preciso manter uma vida de fidelidade com Deus. E isto é alimentar o nosso espírito e fortificar a carne. Porque quanto mais estivermos próximos de Deus, servindo a Deus, buscando a Deus, mais nós vamos mortificar a carne e fortalecer o espírito. E quando estamos fortalecidos no espírito, o pecado pode até nos propor as suas propostas, mas nós vamos dizer não, porque estamos firmados na rocha e estamos cheios do Espírito Santo e estamos vivendo uma vida de fidelidade para com Deus. Todas as vezes que o povo de Deus na Bíblia, seja na igreja primitiva, seja na antiguidade, manteram uma vida de fidelidade com Deus, eles prosperavam, eles conquistavam, eles venciam, eles prosseguiam no caminho da vitória. Mas todas as vezes que eles agiam de infidelidade para com Deus, o povo sofria, perecia e padecia decadência diante de Deus e diante de todos. As evidências de uma casa edificada sobre a rocha: santificação. É uma pessoa que mantém uma vida de santificação.
O que é santificação? É se separar de tudo aquilo que é impuro, de tudo aquilo que faz com que a minha comunhão, a minha fidelidade com Deus seja rompida. Mentira, engano, porque tem muita gente que pensa, irmão, que pecado, aquilo que rouba a nossa comunhão com Deus, é somente adultério, é somente fornicação, mas não é. Mentira é pecado, engano é pecado, pornografia é pecado, inveja é pecado, ganância é pecado, gula é pecado, soberba é pecado, individualismo é pecado. São coisas que na ótica humana são insignificantes, são pequenos, mas que vai minando e matando a fé de muita gente. Resultado de tudo isso, muitas casas estão sendo despencadas. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Olha o que diz o texto. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Aleluias. Fala a respeito da santificação. Pode ler, missionária Rosinha. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ok, então eu quero ver o Senhor. Nós o veremos, a Bíblia diz que um dia nós o veremos face a face. Mas para nós vermos o Senhor face a face, nós temos que manter uma vida de santificação. Ele mesmo diz: sede santo, porque eu sou santo. Agora, não podemos misturar as coisas em questão de santificação e soberba. Porque os fariseus, eles mantinham uma vida de fidelidade com Deus na maior parte, mas em algumas partes eles omitiam. Eles não amavam o seu próximo como a si mesmo. Eles viviam rodeando Jesus e os que o seguiam para procurar falhas e defeitos. Eles oravam em pé nas sinagogas, não para mostrar uma vida de santificação com Deus, mas para mostrar que orava mais do que o outro, para demonstrar-se mais destacado do que os demais, ou seja, eles vivenciavam uma vida de competição alheia. Eles queriam se intrometer na vida dos outros e se esqueciam das suas próprias vidas. Santificação é eu se preocupar com a minha santidade com Deus e não querer me infiltrar onde eu não fui chamado. Por isso que Paulo, certa feita, disse: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quando ele traz as demonstrações a respeito da Santa Ceia, a um ponto ele chega a dizer: examina-se o homem a si mesmo. Porque quando nós nos examinamos, nós temos que reconhecer as falhas que nós temos, embora não são visíveis aos olhos de todos, mas existe um Deus que a Bíblia diz que os olhos dele estão sobre todos e sobre a terra. Nada fica oculto, omitido, escondido diante dos olhos de Deus. Então, santificação, as evidências de uma casa edificada sobre a rocha, são vidas que estão diante do altar de Deus, que estão alicerçadas. Quando nós vamos fazer a construção de uma casa terrena, de uma construção, como se diz, material, nós temos duas opções de fazer a base, a estrutura, o alicerce. A gente podemos investir no alicerce, na base, ou podemos escolher por não investir tanto. E quem entende de construção sabe do que eu vou falar. Nós podemos colocar o ferro, a ferragem, um ferro mais fino ou um ferro mais grosso. É opcional. Mas conforme a construção ela vai crescendo, se nós não trabalharmos com qualidade no alicerce, aquela casa vai manter-se de pé, mas por um tempo provisório, não é algo definitivo.
Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem, parece que foi em São Paulo, um prédio de 2 ou foi 3 lajes, desmoronou. As famílias que moravam ali, muitos escaparam por conta, eu creio que foi livramento de Deus. A casa que estava na lateral do prédio também foi atingida, e a família que morava ali só não morreu porque estavam viajando de férias. Ou seja, um prédio grande, uma estrutura que quem olhava para aquilo dizia, está perfeito. Mas houve falhas na estrutura, no alicerce, que conduziu o desmoronamento daquele prédio, daquela construção. A nossa vida espiritual, ela não pode ter um alicerce frágil, fragilizado, econômico. O nosso alicerce tem que estar firmado, edificado sobre a rocha que é Cristo, edificado sobre a palavra de Deus. Quando nós temos o nosso alicerce edificado na presença, na palavra e em Cristo Jesus, a Bíblia diz que vem a chuva, vem os ventos, correm-se os rios, sopra sobre ela, mas ela permanece firme e não cai, porque está edificada sobre a rocha. Querido, um dos maiores focos do diabo nos dias de hoje é contra a família. É contra a família. Quantas famílias destruídas, quantos casamentos rompidos, as alianças. A cada dia que passa, parece que está virando uma bagunça terrena, terrível. As pessoas não têm mais o alicerce estruturado, e qualquer coisinha estão se rompendo, estão se destruindo, por qualquer coisinha estão separando. Hoje em dia muitos casamentos já não fluem, não sejam concretizados até o final da conclusão do tempo determinado por Deus, que é até que a morte os separe, porque muita gente já casa com um entendimento. Que entendimento é esse? Às vezes vem um aconselhamento até do próprio pai e da própria mãe, de ambas as partes. Minha filha, se não der certo, o seu quarto vai continuar aqui, sua cama, seu guarda-roupa, suas roupas. Se não der certo, você pode voltar para a casa da mamãe. Se não der certo, você pode voltar para a casa do papai. Aquilo já implanta no entendimento dos filhos o quê? Na primeira discórdia, na primeira discussão conjugal, qual é o entendimento? Eu vou para a casa da minha mãe se não der certo, vou para a casa do meu pai se não der certo, e não é assim. A própria palavra de Deus nos diz que Deus odeia o divórcio, mas parece que nos últimos dias as coisas estão se direcionando para uma bagunça terrível. Estão como nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento. Existe um patamar que nós temos que colocar em prática na nossa vida, entender que para manter uma casa edificada sobre a rocha, não é fácil, dá trabalho, tem que ter manutenção constante. A casa pode estar perfeita, mas de repente tem um vazamento no telhado. A casa pode estar perfeita, mas de repente surge uma infiltração na parede. A casa pode estar perfeita, mas de repente você tem que trocar o piso. Você tem que fazer manutenção diariamente. Assim é a nossa vida espiritual. Tem que ter manutenção. E como é que essa manutenção? É oração, é vigilância, é consagração, é perseverança, é colocar a nossa fé em Deus e acreditar que Ele há de sustentar nós de pé em sua presença. Aleluia! Eis aí a razão de muitas e muitas casas espirituais que estão edificadas sobre areia. E aqui eu entro com as evidências de uma casa que foi edificada sobre areia. Atos capítulo 5, versículo de número 29. Atos capítulo 5, versículo de número 29.
Porém, respondendo Pedro, os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Ok. O que significa isso? Mais vale obedecer a Deus do que os homens. O que Pedro está querendo dizer? Eu posso perder tudo. Eu posso vivenciar uma vida, às vezes, de forma que os homens passam a me odiar, passem a me ignorar. Mas vale para mim desobedecer os homens do que desobedecer a Deus. O que nós entendemos com isso? Quem tem uma casa edificada sobre areia não se importa com isso. Por quê? Mais vale fazer a vontade dos homens do que a vontade de Deus. Uma vez um rapaz falou assim para mim: bispo, eu tive uma recaída. Em outras palavras, eu caí, eu deslizei. E eu perguntei para ele: o que aconteceu? Eu estava firme, perseverante, mas por um deslize, uma falta de vigilância, eu falhei. Eu disse: como é que foi? O que aconteceu? Ele disse: eu fui para um aniversário de um amigo, e quando chegou lá, ele me ofereceu cerveja. Ele não me obrigou a beber a cerveja, mas eu não aceitei. Ele falou: eu fiquei sem jeito de dizer não para ele, e aceitei a proposta, bebi a cerveja, e de um copo bebi 2, e de 2 bebi a garrafa, e de uma bebi 2, 3, 4, 5, fui chegar em casa embriagado. Por quê? Porque ele preferiu obedecer o homem, e desobedeceu a Deus. Querido, quando nós temos uma vida de fidelidade com Deus, de obediência a Deus, de submissão a Deus, de santificação a Deus, o homem pode até tentar nos corromper, o homem pode até tentar nos comprar, o homem pode até tentar nos contaminar, mas quando estamos debaixo da presença de Deus e firmado na rocha, nós permanecemos firmes e inabaláveis na presença de Deus. Aleluia. Outra feita, o camarada disse assim: eu fracassei, eu falhei. Eu disse: por quê? Porque eu fui para uma festa sozinho, minha esposa ficou em casa, e eu fui com, olha a dinâmica, eu fui com um amigo, a namorada dele, e uma amiga da namorada dele. E quando chegou lá na festa, todo mundo dançando, se divertindo, a amiga da namorada dele me chamou para dançar. Aí eu fiquei sem jeito de dizer não, e fui dançar com ela. E daquela dança, o corpo foi ficando coladinho, e aí o negócio foi esquentando, e aí ela fez uma proposta, e a conversa tomou outro rumo, e a conclusão disso: adultério. Traiu a esposa, porque preferiu dizer não para Deus e sim para aquela mulher. Querido, o diabo, quando ele chegar para propor alguma coisa para mim, para você, ele não vai chegar dizendo que é o diabo, ele não vai chegar dizendo que é os demônios, ele não vai chegar dizendo quem ele é, ele vai vir disfarçado, camuflado, ele vai tentar nos enganar. Por isso que o próprio Deus diz que nós temos que ter discernimento espiritual para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Falta vigilância no meio do povo de Deus. Nós temos que ter o entendimento que toda vigilância ainda é pouca. Aleluias, aleluias. Homem casado não pode andar abraçando as jovenzinhas da igreja. Homem casado não pode dar carona sozinho para uma mulher dentro do carro dele. Uma mulher casada não deve abrir a porta da sua casa se um homem for visitar você e o seu marido não estiver em casa. Tem que ter vigilância, temos que estar atentos. Por quê? Porque se não ficarmos vigilantes, quando pensar que não, só escuta a pancada. E que pancada foi essa? A casa caiu, desmoronou. E a internet está empesteada de YouTubes
que estão à espera, ao aguardo dos nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas falhas, para publicar publicamente o fracasso na vida alheia, para dizer: um homem de Deus falhou, a mulher de Deus pecou, o homem de Deus caiu, a mulher de Deus caiu. Mas eu quero ser profeta da parte de Deus para a nossa vida nessa noite, para te dizer: a nossa casa está edificada sobre a rocha, não está sobre a areia, está edificada em Deus, está edificada em Jesus, está edificada na palavra, firmada na palavra, voltada para a palavra, e nós vamos vivenciar sempre na palavra de Deus. Aleluias! Lucas capítulo 6. Já estamos partindo para a conclusão. Lucas capítulo 6, versículo de número 46. As evidências de uma casa edificada sobre areia. Lucas capítulo 6, versículo 46. E porque me chamas Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Ok. Porque me chamas Senhor. Diz Senhor duas vezes, Senhor. Porque que me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Ok. Então ainda é ousado. Diz Senhor. Ao Senhor não responde, aí diz de novo: Senhor, mas, como é que é? E porque me chama Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Ok, então chama o Senhor de Senhor, mas não pratica o que Ele diz, ou seja, não obedece à sua palavra, ou à sua voz, ou à sua ordenança, seus preceitos, seus estatutos, suas ordenanças, suas leis. Tem muita gente que está dizendo: Senhor, Senhor, eu preguei, ou vou pregar, estou pregando no teu nome, curando os enfermos no teu nome, expelindo os demônios no teu nome. E quando chegar no grande dia, vai ter surpresa, porque o Senhor vai dizer para muitos: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então a nossa casa não pode estar edificada sobre areia. Olha a profundidade disso aqui. O Senhor está falando a respeito de dois homens. Quantos homens? Dois. O Senhor está falando a respeito de dois alicerces, ou seja, de duas casas. O Senhor está falando a respeito de duas construções. E o Senhor está falando a respeito de dois solos. Isso é muito profundo, porque casa não pode estar sendo edificada em qualquer lugar. Você não ergue uma casa em qualquer lugar. A defesa civil pode chegar lá e embargar, dizendo: essa construção está embargada. Por quê? Porque a qualquer momento corre o risco de cair. Você viu o que aconteceu lá no Recife? A chuva veio, o solo não resistiu à encharcação da água. E o que aconteceu com as casas? Desmoronou. Foi triste. Famílias perderam seus entes queridos, porque o solo era impróprio. Então Deus está trazendo aqui um contraste: areia e do outro lado rocha. Rocha é firme, areia não tem firmeza, areia não dá para alicerçar firmemente. O que é que nós entendemos com isso? A casa tem que estar no lugar certo. Dá uma olhadinha para esse irmão, para essa irmã que está perto de você. Diga assim para ele: você está no lugar certo. Aleluias, aleluias. Deixa eu concluir. Embora está falando a respeito de duas casas, de dois alicerces, de dois homens, de duas construções, de dois solos, o texto também está falando a respeito de chuva, de vento, de rios. Podemos concluir como o soprar dos ventos e a chuva, uma grande tempestade. Agora escute isso aqui, querido. A tempestade, a chuva, os ventos, as corredícias, as corredeiras dos rios sopraram
vieram sobre os dois alicerces, sobre as duas casas. Que não tem aquele negócio de dizer, não, mas bispo, a casa sobre a rocha só ficou de pé porque o vento, a chuva não veio sobre ele sim. Ah, mas a casa, o alicerce sobre a areia só caiu porque a chuva e o vento veio sobre ele, veio sobre os dois alicerces. Sobre os dois alicerces. Porque o servir a Deus em espírito e em verdade não nos ausenta de sermos provados. Você está entendendo? De sermos colocados à prova por Deus. Deus nos prova, Deus nos testa. Deus não nos livra das tempestades da vida, Ele nos livra nas tempestades da vida. Aleluia! Quando nós temos fidelidade e comunhão com Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então a tempestade, a chuva, o vento veio sobre os dois alicerces. Só que teve um contraste. Um permaneceu de pé, o outro caiu. Não permaneceu firmes, não permaneceu firmados. Queridos, esta palavra não é para ímpio, esta palavra é para quem está na presença de Deus, porque tem dois grupos na presença de Deus. Tem um grupo que ele está diariamente fazendo a manutenção, diariamente ele está cuidando de todos os detalhes, ele está se preocupando para se manter de pé. Mas existe outro grupo que está indo em direção às correntezas da vida, está como aquele linguajar que diz por aí, vida leva eu, como é que é? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai vivendo conforme a vida, conforme o mundo, conforme a vontade do inimigo. Não permanece firmado, não se preocupam com sua vida espiritual, não se preocupam em santificar-se, em consagrar, em buscar, em se empenhar, em se dedicar na presença de Deus. Nós que servimos a Deus temos que fazer a manutenção espiritual diariamente. Eu lembro que quando eu estava no mundo perdido, no mundo do crime, no mundo das drogas, todos os dias eu pegava as armas, colocava em cima do colchão, ia fazer manutenção, ia lavar, ia limpar as armas, lubrificar as armas. E teve dias de eu pegar a arma e olhar assim, falar, essa arma já matou muita gente por aí, viu? Não comigo, mas os donos anteriores que possuíam. A gente tínhamos o zelo de cuidar das coisas do mundo, das coisas que não valiam a pena, das coisas que nos conduziriam ao fracasso, ao sofrimento eterno. E por que é que quando nós estamos na presença de Deus, às vezes não damos o nosso melhor para Deus? Não nos empenhamos tanto quanto deveríamos empenhar. Querido, quando nós estávamos no mundo, tem gente que era o primeiro a chegar na quadrilha, para dançar, com vestido xadrez, com a cara cheia de pintinha, de canetinha, com o cabelo com as duas trancinhas, estava lá antes da quadrilha começar. Não faltava um ensaio da quadrilha, não faltava um dia no forró, não faltava um dia na boate. E por que é que não temos a mesma perfeição com as coisas de Deus? Deus marcou através desta palavra para nos dizer, façamos uma reflexão. A casa sobre a rocha ou sobre a areia? Aonde estamos alicerçados? Como está o nosso alicerce? Como está a nossa casa? Porque ainda que o alicerce, ainda que a casa esteja fora do lugar, Deus está chamando ela para ser colocada sobre a rocha, ou alicerçada sobre a rocha, na presença de Deus. Quando nós não servíamos a Deus, a nossa casa estava sobre a areia, o nosso alicerce estava sobre a areia, estava só afundando, mas um dia o Senhor nos chamou. Ele nos chamou, nos tirou das trevas e nos colocou na sua infinita
Se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos. E todo dia eu agradeço a Deus, porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou. Não foi nós que escolhemos Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Deus nos chama. Deus nos escolheu diante de uma grande multidão para fazer a sua vontade. Escute isso aqui. Há muitos anos atrás, uma jovem, mais para adolescente do que para jovem, vivia uma vida no mundão das baladas, não queria nem saber de Deus. Só que o Senhor olhou para ela e disse: é essa aí que eu quero, que dá trabalho, que é ter, como muitos dizem, essa é terrível, não quer compromisso com Deus, não quer servir a Deus. Mas o Senhor olhou, eu imagino o Senhor olhando e dizendo: eu vou tirar essa casa, esse alicerce da areia, e vou colocar sobre a rocha. Aí ela passava continuamente, pastor Francisco, na frente de uma igreja. E toda vez que ela passava na frente da igreja, quando ela estava passando, missionária Rosinha, aí começava a cantar o louvor dentro da igreja. Oh, porque Jesus me ama, e eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aí ela parava assim, escutava, dizia: está me chamando, pois a ti também te chama, por deseja te salvar. Aí ela foi, passou direto. No próximo dia de culto, no mesmo horário, ela passou de frente à mesma igreja, e aí começa a cantar: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. E ela parou e: mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Ela saiu correndo, falou: esse negócio é para mim, está me chamando lá dentro. Quando ela chegou na casa de uma amiga, ela começou a conversar, disse: não tem que explicação, toda vez que eu passo de frente àquela igreja ali, aquela igrejinha, aí uma mulher começa a cantar, e a parte que ela canta já gravou aqui na minha mente, diz assim: oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aí a amiga olhou para ela e disse: está te chamando mesmo. Toda vez, parece que é de implicância comigo. Toda vez eu passar na frente, começa a cantar, e só canta, eu só pego esse pedaço. Toda vez eu estou sentindo que está me chamando, é como um imã. E ela falou: se eu passar de frente àquela igreja de novo e cantar essa música, eu vou entrar lá dentro para ver o que vai acontecer. Aí ela foi. No próximo dia de culto, passou na frente, a irmã começou a cantar lá dentro: ó, porque Jesus te ama. Aí ela não aguentou e foi aproximando da porta e foi entrando. Eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aí sentou lá no cantinho e ficou quietinha. Aí quando pensa que não, uma pregadora ministrando a palavra disse assim: tem uma irmã aqui, tem uma jovem aqui, que ela veio aqui só de curiosidade, e o Senhor está chamando ela, e ela veio aqui só de curiosidade para ver se realmente Ele está chamando ela. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Irmão, ela ficou com tanto medo, tão assustada com aquilo que ela falou: mas como é que ela sabe que eu vim aqui só para ver o que ia acontecer? Eu vim aqui somente de curiosidade. E terminou o culto, ela não aceitou, ela não levantou a mão, não fez aliança com Jesus, foi embora. Ou seja, a casa, o alicerce, estava insistindo para ficar sobre areia. Mas passou-se uns dias, ela não suportou mais o chamado de Deus, e ela entrou dentro da igreja.
levantou as suas mãos para Cristo e fez uma aliança com Deus da Bíblia, e nunca mais saiu da presença de Deus, está firmado em Cristo até os dias de hoje. O bispo, quem era esta jovem? Quem era esta adolescente? Quem era? A diaconisa Amélia Garcês, que congrega aqui juntamente conosco e está firmado na presença do Deus da Bíblia. Aleluia! Então, querido, a nossa casa tem que estar edificada sobre a rocha. Abra comigo a sua Bíblia em Salmos 143, versos 10. Eu vou ler, os irmãos acompanham aí. Salmo 143, versos 10. Porque a gente entende que não é fácil manter, edificar, sustentar, permanecer com a casa alicerçada sobre a rocha. Todo dia vem tempestade, todo dia vem tornado espiritual, todo dia vem furacão. Mas nós temos que permanecer firmados nele. Olha o que diz o texto, Salmo 143, versos 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Aleluia. Ensina-me, Senhor. Peça a Ele sabedoria, peça a Ele para conduzir os teus passos, a tua história, a tua trajetória. Clame por Ele. Quando as tempestades soprarem, não saia da posição que Deus te colocou. Quando a ventania tentar arrancar você da rocha, permaneça firme e inabaláveis na presença de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 24, versos 10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se está na luta, permaneça firme. Está no deserto, permaneça firme. A fraqueza está te cercando, permaneça firme. A tristeza tenta te abalar, permaneça firme. Me acompanha, filho. Você não pode recuar, você não pode retroceder, você não pode se entregar. Ei, você e a sua família tem que estar edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Pode as ventanias soprarem para tentar te derrubar, para tentar te parar, para tentar te fazer recuar e retroceder, mas não vai conseguir, porque maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Tem momentos que os ventos sopram, mas a gente permanece firme. Os ventos sopraram, a chuva veio, os rios correram-se, sopraram-se tudo sobre a casa. A que estava sobre a rocha ficou de pé, a que estava sobre a areia caiu. Ainda dá tempo de fazermos as manutenções necessárias. Escute isso aqui. Nós estamos construindo pela misericórdia de Deus, e a forma em que o alicerce está sendo feito poderia ter acabado há muito tempo. E há quem chega a dizer: rapaz, por que não fez de uma forma diferente? Vai dar mais trabalho desse jeito, vai ficar mais caro desse jeito. Porque a gente entende que a gente temos que edificar, alicerçar, para que a casa futuramente não venha cair, não venha ter rachaduras, não venha ter infiltrações, que ela permaneça da forma correta. Assim somos nós na presença de Deus. O que é alicerçar da forma correta? Permanecer firmados, vigilantes,
atentos, orando sem cessar, mas vigiando, observando, porque o inimigo ele anda de redor, procurando quem possa tragar. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu concluo a mensagem desta noite dizendo para você que se nós mantermos firmados em Deus e Ele estará firmados em nós, nós podemos enfrentar tudo que sobrevir sobre as nossas vidas, mas nós vamos se manter firmes, inabaláveis, porque Deus garante a nossa vitória. Guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus, para a glória do seu nome. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha a profundidade disso. Ouvir e praticar. O Senhor semelha o que ouve e pratica com o que ouve e não pratica. Faça uma reflexão à conclusão desta mensagem. Estamos cumprindo a palavra? Estamos obedecendo a palavra? Estamos vivendo a palavra? Seguindo a palavra? Ou estamos fazendo o oposto de tudo isso? Se nós estivermos obedecendo a palavra, nós vamos permanecer firmados. Mas se passarmos a desobedecer a palavra, não tem como o alicerce se manter de pé. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada aos corações nesta noite. Senhor, eu intercedo pelas famílias, pelos lares. Eu intercedo pelos aqueles que falharam, que caíram, que estão feridos na fé. Intercedemos por eles agora, que o Senhor venha erguê-los novamente, a estruturar o alicerce, a colocá-los sobre a rocha novamente, para que o Senhor venha colocar o prumo que está sobre a tua mão sobre eles, e que o Senhor venha erguê-los com teu propósito, com teu poder e com a tua glória. Senhor, essas vidas que estão sendo alcançadas por esta palavra, que por um momento falharam, desistiram, recuaram, se entregaram, porque não suportaram as provações, os desertos, as lutas. Eu ministro, ó Pai, que estas vidas hão de se erguer na tua presença, a te buscar, a te servir, a te adorar em espírito e em verdade. Deus, quantas vidas que pregavam, profetizavam, louvavam, adoravam, e quando o vento soprou, não permaneceram firmados e de pé. Mas eu profetizo que o Senhor há de erguê-los para a glória do teu nome. Senhor, sustenta essas casas de pé, esses alicerces de pé na tua presença, que possamos prosseguir em te servir em espírito e em verdade, louvando, adorando e glorificando o teu nome. É o que nós profetizamos e ministramos para a glória do teu nome, e declaramos a tua bênção e a tua provisão, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém? Nós já vamos terminar. Atenção para os avisos. Sexta-feira nós estaremos iniciando a campanha de portas abertas.